Amém, irmãos? Se assente um pouquinho. Durante todo o mês de agosto, a juventude da nossa igreja tem tratado o tema Desperta. Cada domingo, cada quarta-feira, com um determinado enfoque, seja despertar para uma vida, um relacionamento pessoal com o Senhor, seja despertar para a nossa missão enquanto cristãos, o discipulado, o evangelismo. Mas nesse domingo o despertamento foi para uma realidade bíblica, uma realidade que precisa ser pregada e advertida, que é a realidade da volta de Jesus, a realidade da condenação eterna. Nós assistimos um vídeo no início do musical, em que pessoas mostravam ali o seu desespero por estarem sendo condenadas. Mas estavam sendo condenadas ali porque cometeram crimes e estavam sendo condenadas a cadeias eternas, talvez a morte. Mas existe uma condenação, e a Bíblia fala sobre ela, uma condenação que é eterna. Uma condenação em que todo aquele que passa pela morte física e não se encontra com Jesus, ele vai para essa condenação. Por outro lado, existe sim uma solução para isso, e essa solução foi dada pelo próprio Deus. E existe um versículo muito conhecido de todos nós, um versículo que particularmente gosto bastante, gostaria de recitá-lo com os irmãos, João 3,16. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Particularmente gosto desse versículo, irmãos, porque ele condensa a verdade bíblica, e é por isso talvez que nós o conheçamos, tão de perto. O versículo começa dizendo que é porque Deus amou. João, o evangelista João, já deixa claro desde o início o propósito, a razão pela qual Deus criou a mim e a você. Foi para amar. Ele poderia, meus irmãos, ser adorado pelos anjos, ele poderia ser adorado por toda a criação que ele também fez. Mas ele desejava algo mais, ele queria se relacionar, ele queria amar e ser amado, e ele criou a mim e a você. E esse amor, essa linda história de amor, começando ali no Éden, já teve desde imediato um acidente de percurso. Nós chamamos esse acidente de percurso de pecado. O homem desobedeceu, errou o alvo e assim desagradou o Senhor. Mas o amor de Deus foi tão grande que nem o errar o alvo, nem esse acidente de percurso provocado pelo próprio homem foi suficiente para nos separar do amor de Deus. E ele, o próprio Deus, providenciou a cura para essa enfermidade da humanidade. João vai falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, João deve ter ficado numa saia muito justa. Como descrever o amor de Deus? Amou de tal maneira, uma forma impossível de ser expressa por palavras humanas. Amou de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito. Esse amor, meu amigo, não foi uma mera declaração. Esse amor não foram simples palavras. Esse amor foi um amor sacrificial. Deus deu o seu Filho, Ele entregou o seu Filho, para que você e eu um dia possamos estar com Ele na glória. Esse amor foi um amor sacrificial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, é pela fé. Você precisa crer. Você precisa crer nessa história. Você precisa crer nesse plano de amor desenvolvido pelo próprio Deus e contado no decorrer da história até o dia presente. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você precisa crer que o sangue dele, o único sangue imaculado existente na face da terra,
foi proporcionado pelo próprio Pai, para que um dia eu e você estejamos na glória com Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A condenação eterna, meu amigo, não é para você. Nessa noite você tem a oportunidade de tratar desse assunto, um assunto urgente, tratar desse assunto com o próprio Deus, tratar de um assunto, talvez o assunto mais importante da sua vida, onde você vai passar a sua eternidade. Talvez você esteja pensando, né, que tudo isso falado, né, é muito interessante, mas será que isso é verdadeiro? Pois bem, meu amigo, pare e pense. Você acha realmente que a vida termina aqui? Você acha que tudo isso é mero fruto do acaso? Existe uma pergunta que a filosofia e todas as outras ciências não conseguem responder, que é o depois daqui, o que acontece? A Bíblia dá a resposta. A Bíblia diz que aquele que não crer já está condenado. E aquele que crer, aquele que convida o Senhor Jesus para morar no seu coração, passa da morte para a vida. Eu gostaria de te dar a oportunidade nesta noite, de você tratar desse assunto com o próprio Jesus. Crer no sacrifício feito pelo Filho de Deus. Crer que é possível sim ter uma vida eterna ao lado do Senhor. Talvez você tenha sido convidado por um parente, talvez você tenha vindo aqui por acaso. Talvez isso você esteja pensando, mas eu digo para você, você não veio aqui por acaso. Todo esse musical, um musical lindo, maravilhoso, que foi prestado ao Senhor, em glória ao Senhor, foi para dizer para você que existe um Deus que não vai descansar enquanto você não entregar o seu coração a Ele. Eu gostaria de convidar, Natália, o pessoal para repetir aquela música, Faça Morada em Mim, é possível? Enquanto isso, eu gostaria que você pensasse sobre a sua situação. E se você tomar o passo de fé, se você decidir nessa noite entregar o seu coração a Jesus, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você viesse aqui à frente e eu quero orar por você nessa noite. Pense nisso. A volta de Jesus, meu amigo, ela é iminente, mas nós não sabemos quando ela vai acontecer. Então você precisa tratar desse assunto com toda a urgência possível.